Olá, gente, mais uma aula para UFO, uma aula dica. Então vamos lá, vamos começar. O setor de manutenção de uma concessionária de veículos efetua um levantamento no estoque existente. Existem 150 latas de óleo, algumas com 3 litros e outras com K-litros. Então, 150 latas de óleo. Então, as latas com K-litros mais as latas com 3 litros, a quantidade de latas com K-litros mais a quantidade de latas com 3 litros é igual a 150 latas. Totalizando 555 litros de óleo em estoque. Com K-litros, para eu saber o número de litros de óleo, basta eu multiplicar K pelo número de latas com K-litros. E o número de litros de óleo com 3 litros, basta eu multiplicar por 3 o número de latas com 3 litros de óleo. E isso resultaria num total de 555 litros de óleo. A concessionária mantém o estoque mínimo de 40 latas de cada uma das duas capacidades mencionadas. Ou seja, as latas com K litros de óleo são maiores ou iguais a 40 e as latas com 3 litros de óleo também são maiores ou iguais a 40. Esse tipo de problema é um problema de sistema e é o problema que mais cai no vestibular. É esse aqui, ó, um problema de sistemas. Então a gente vai resolver aqui por substituição. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai isolar aqui, ó, o número de latas de 3 litros de óleo seria igual a 150 menos o número de latas com K litros de óleo. Então, isso aqui seria igual a K vezes LK mais 3 vezes 150 menos LK. Tudo isso igual a 555 litros de óleo. Fazendo essa conta, então, nós obteremos o seguinte: K vezes LK, 3 vezes 150, resulta em 450, menos 3 vezes LK, tudo isso é igual a 555. Colocando então LK em evidência, nós obteremos o seguinte: KLK dividido por LK resulta em K. 3LK dividido por LK dá 3. Tudo isso igual a 555 menos 450 resulta em 105. Então, o número de litros de K seria igual a 105 dividido por K menos 3. Esse K menos 3 significa que está dividindo o 105. Isso, em outras palavras, quer dizer o número de latas com K litros de óleo seria um divisor do 105. Mas como a gente obtém todos os divisores do 105? Basta a gente fazer o seguinte. A gente pega o 105 e fatora. Dá por 3, que dá 35. Dá por 5, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. Fazendo tudo isso, nós obteremos o seguinte. Depois de fatorado, a gente coloca aqui em cima o divisor universal. O divisor universal é o 1. 3 vezes 1 dá 3.
5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 5 dá 35. E 7 vezes 15 dá 105. Então, dentre todos os divisores de 105, o único maior que 40 será o próprio 105. Portanto, isso quer dizer que o número de latas com K litros será igual a 105. Se o número de latas com K litros é igual a 105, quer dizer que 105 é igual a 105 sobre K menos 3. Dá para cancelar o 105 com o 105, aqui vai sobrar 1. Portanto, K menos 3 será igual a 1. Então, K é igual a 4. Se K é igual a 4, K é um número par, pois 4 é um número par. Não é primo, não é divisível por 3, não é múltiplo de 5. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Esse tópico é o tópico que mais cai na UFO. Vamos para a próxima questão aqui. Uma questão da UFO de 2018, uma questão de logaritmo. A questão diz o seguinte: considere o plano munido de um sistema de coordenadas x, o, y, sendo H o conjunto de pontos P, x, y desse plano, cujas coordenadas cartesianas x, y satisfazem essa inequação logarítmica. Assinale dentre as alternativas que seguem a que melhor representa graficamente o conjunto H. Vamos lá. Eu vou reescrever aqui a inequação logarítmica em questão. Então, reescrevendo aqui a equação logarítmica em questão, nós teremos o seguinte. Perceba aqui que toda equação ou inequação logarítmica é necessário a gente calcular o domínio ou a condição de existência. Nesse caso aqui, o logaritmando tem que ser maior que zero. Portanto, x menos y deve ser maior que zero. Passo o y para o lado de lá. O x é maior que o y, ou em outras palavras, o y é menor que o x. Se o y é menor que o x, a condição de existência poderia ser representada da seguinte maneira. O y igual a x seria essa reta pontilhada aqui. O y menor que o x, ele estaria abaixo, portanto, seria esta região aqui, ó, colorida de amarelo. Essa aqui representa a região y menor que x. Portanto, todos os gráficos que não possuem essa região, ele está aferindo a condição de existência. Todos os gráficos que não possuem essa região, ou possuem outra região que não pertence à condição de existência. Perceba que o item D, por exemplo, ele contém uma região que não pertence à condição de existência, portanto o D já estaria eliminado. O C está ok. O B também tem uma região que não pertence à condição de existência, portanto esse aqui também não existe. E o A também está ok. Então a gente está em dúvida entre essas duas regiões. Como a gente vai resolver? A gente vai ter que resolver a equação logarítmica. Como? A gente vai isolar os logaritmos aqui.
e nós obteremos o seguinte: logaritmo de x menos y na base 3 menos logaritmo de 12 na base 3 seria menor que menos 1. Aqui, ó, a diferença vira divisão no logaritmo. Portanto, o logaritmo de x menos y sobre 12, tudo isso menor que menos 1. Como a base é maior que 1, a gente mantém a desigualdade. Se a base fosse entre 0 e 1, inverteria a desigualdade. Portanto, aplicando a definição de logaritmo, nós teremos o seguinte: x menos y sobre 12 será menor que 3 elevado a menos 1. Em posse disso, nós poderíamos dizer o seguinte, que x menos y dividido por 12 seria menor que 1/3. Então, dá para eu cancelar aqui, ó, o 12 com 3. Vai sobrar 4. Portanto, x menos y sobre 4 é menor que 1. Então, x menos y é menor que 4. Passo o y para cá e o 4 para cá. Então, x menos 4 é menor que y. Em outras palavras, o y seria maior do que x menos 4. Se o y é maior que x menos 4, se o y é maior que x menos 4, a região seria a seguinte. A gente tem aqui, ó, um esboço do y e o x. Y igual a x, y igual a x menos 4, abaixa 4 andares. Então, ficaria aqui, ó, passando aqui pelo 4 e aqui pelo menos 4. Então, essa região aqui, essa região, seria o conjunto solução. Portanto, a resposta deve contemplar a solução e, ao mesmo tempo, a condição de existência. E o gráfico que contempla as duas situações corresponderá à alternativa A. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Respondam aí para mim nos comentários. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Mais uma questão de geometria analítica. A UFO adora geometria analítica. Então vamos lá. Em relação a um sistema de coordenadas x, y, o triângulo PQR tem ângulo reto no vértice 3 e 5. A base PQ paralela ao eixo X e está inscrito no círculo de centro C, 1, 1. A área desse triângulo em metros é igual a... Então, a gente tem aqui uma circunferência. Aqui a gente tem uma circunferência. E essa circunferência tem ângulo reto no ponto 3 e 5. Perceba que eu não preciso desenhar perfeitamente no plano cartesiano. 3 e 5. E tem o centro C, o centro da circunferência, no ponto 1 e 1. Além disso, ele diz que este ângulo aqui é reto.
Quais são as implicações de um ângulo reto? O ângulo reto funciona da seguinte maneira. Este ângulo, ele é um ângulo inscrito. Como ele é um ângulo inscrito, ele está aqui. Se ele tem um ângulo de 90 graus, quer dizer que o ângulo que ele enxerga seria o dobro, ou seja, 180 graus. O ângulo que ele enxerga seria o dobro, ou seja, 180 graus. Então tá. Se aqui é 180 graus, esse ângulo aqui deverá ser a metade, ou seja, esse ângulo é de 90 graus, que prova que a hipotenusa desse triângulo vai coincidir com o diâmetro. A hipotenusa do triângulo vai coincidir com o diâmetro. Então, olha só, a base PQ é paralela ao eixo X, o triângulo é PQR, o ângulo reto em R, então quer dizer que PQ estaria aqui. Aqui é o P e aqui é o Q. Ele quer a área desse triângulo em metros. Bom, como nós faremos a área do triângulo? A gente pode fazer a área do triângulo da seguinte maneira. A distância do centro da circunferência até a circunferência é o raio. Então, quer dizer que o raio é igual à distância de C até R. Então, seria igual a raiz. A distância de C até R seria variação de x, 3 menos 1, que é a distância de ponto a ponto. Então, vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. 5 menos 1 ao quadrado. Então, o raio seria igual a raiz quadrada, 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, mais 5 menos 1 dá 4 ao quadrado. Então, o raio seria igual a raiz de 4 mais 16. Portanto, o raio é igual a raiz de 20. O raio é igual a raiz de 20. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que aqui é paralela ao eixo X. Então, olha só, a altura do triângulo seria quanto? A altura seria a diferença dos y's, ou seja, 5 e 1. Aqui o y é 5 e aqui o y é 1. Se aqui o y é 5 e aqui o y é 1, quer dizer que a altura será 5 menos 1, que é igual a 4. Então, a área de qualquer triângulo do mundo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo seria igual a base. A base seria 2 raios, portanto, seria 2 vezes raiz de 20. Essa seria a base. E a altura é 4. Base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Dá para cancelar aqui. Portanto, a área seria igual a 4 raiz de 20. A área, então, seria igual a 4 raiz de 20, que corresponderá à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Geometria analítica, a matéria que a UFO adora. Uma outra matéria que a UFO adora são as equações exponenciais. E vamos lá, coloquei um exemplo aqui com a constante de Euler, que caiu na última prova. Assuma que a função exponencial de variável real t igual a f de t é igual a r vezes e elevado a kt, em que r e k são constantes reais não nulas.
representa a variação de temperatura T ao longo do tempo T em horas, com T de 0 até 4. Sabendo que os valores f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4 formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão 1/4 e soma igual a 255 sobre 128, então o valor de R é... Vamos lá, vamos calcular a f de 1. Quanto vale a f de 1? A f de 1 vale R vezes Z elevado a K vezes 1. Essa seria a f de 1. E a f de 2? A f de 2 é R vezes Z elevado a K vezes 2. Esta seria a f de 2. E a f de 3? A f de 3 seria igual a R vezes Z elevado a K vezes 3. E a f de 4? A f de 4 é igual a R vezes Z elevado a K vezes 4. Então, eu tenho a f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4. Perceba que de um termo para o outro, o que aconteceu? Ele multiplicou por 1/4. Então, de um termo para o outro, vai ser a razão 1/4. E perceba que de um termo para o outro, ele multiplicou por e elevado a k. Por isso que ficou e elevado a k e e elevado a k ao quadrado. Em outras palavras, o e elevado a k seria igual a 1/4. Se o e elevado a k é igual a 1/4, eu poderia escrever a soma dessa progressão. Como? Com R sobre 4, pois e elevado a k é 1/4, mais R 1/4 vezes 1/4, dá uns 16avos, ou seja, R sobre 16, mais 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, dá R sobre 64, mais R sobre 256. E esta soma, eu sei que é igual a 255 sobre 128. Tirando o MMC aqui, dará 256. E 256 dividido por 4 vai dar 64R, mais 256 por 16 vai dar 16R. 256 por 64 vai dar 4R. E 256 por 256 vai dar 1R. Tudo isso é igual a 255 sobre 128. Então, vamos lá. Fazendo as continhas, então, nós obteremos o seguinte. 64 mais 16 dá 80. 80 mais 4 mais 1 vai dar 85. Portanto, 85R sobre 256 é igual a 255 sobre 128. Dá para eu cancelar o 256 com 128, que resultará em 2. 2 vezes 255 vai dar 510. Passa o 85 dividindo. 510 sobre 85. Se eu pegar o 510 e dividir por 85, o R será igual a 6. Perceba que 6 é um número múltiplo de 3. Portanto, correspondendo à alternativa C. E aí, o que você achou dessa questão? Fácil, média ou difícil? Responde aí para mim nos comentários. Vamos ver.
Olha só, essa questão. Análise combinatória. Em todas as questões da UFO cai análise combinatória. Considere um grupo composto por N pessoas. Contando com a participação dessas pessoas, sabe-se que existe uma constante fixa real, K, tal que, para se formar uma comissão de 2 pessoas, existem 3K mais 3 maneiras. Olha só, a gente tem N pessoas e nós escolheremos 2 pessoas. Combinação de N 2 a 2 seria a mesma coisa que 3K mais 3. É essa a interpretação desse primeiro item. Para se formar uma comissão com 2 pessoas, ocupando as posições de presidente e secretário, existem 7K menos 15. 7K menos 15 maneiras. Segundo essas informações, N é um número múltiplo de... Então, pera lá, tem N pessoas. Então, N pessoas podem ser o presidente. Escolhida uma pessoa para ser o presidente, N menos uma pessoa será o secretário. Portanto, N vezes N menos 1 seria igual a 7K menos 15. N vezes N menos 1 seria igual a 7K menos 15. Combinação de N 2 a 2. É a mesma coisa que N fatorial sobre 2 fatorial, N menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial. Tudo isso é igual a 3K mais 3. Abre o N fatorial, N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial é 2 vezes N menos 2 fatorial. Tudo isso é igual a 3K mais 3. Dá para cancelar o N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. Portanto, N vezes N menos 1 sobre 2 é igual a 3K mais 3. Se N vezes N menos 1 é 7K menos 15, então eu posso substituir o N vezes N menos 1 por 7K menos 15. E tudo isso seria igual a 6K mais 6. Se 7K menos 15 é igual a 6K mais 6, nós teremos o seguinte. K seria igual a 15 mais 6. K seria igual a 21. Olha, ele quer o N, não quer o K, hein, gente? Mesmo porque K é múltiplo de 7 e de 3 ao mesmo tempo. Então, para eu saber o N, basta substituir em qualquer uma das equações aqui, né? Então, vamos lá, ó. N vezes N menos 1 é igual a 7K menos 15. Então, N vezes N menos 1 é igual a 7 vezes 21 menos 15. 7 vezes 21 dá 147. Então, N vezes N menos 1 é igual a 147 menos 15. Portanto, N vezes N menos 1, 147 menos 15 dará 132. Ao invés de eu fazer a multiplicação, basta pensar o seguinte, ó, dois números, N e N menos 1, um seguido do outro, em que o produto dá 132. Portanto, os números seriam 12 vezes 11. 12 vezes 11 dá 132. Portanto, o N solicitado será igual a 12.
E o número 12 é múltiplo de 3, não é múltiplo de 9, nem de 7, nem de 5. Corresponde à alternativa D. Vamos para o próximo? Próxima questão. Diz o seguinte: probabilidade, um tema que sempre cai na UFO. Olha só. As irmãs Ana e Beatriz e seus respectivos namorados vão sentar no banco de um jardim da figura, de modo que cada namorado fique ao lado da sua namorada. A probabilidade de as irmãs sentarem-se uma ao lado da outra é igual a... Então, olha só, a gente tem aqui a Ana e o namorado da Ana. E a gente tem também a Beatriz e o namorado da Beatriz. Imagine que os 4 vão se sentar ao banco. Então, se os 4 sentam-se ao banco, por exemplo, Ana, o namorado da Ana, a Beatriz e o namorado da Beatriz. Para eu assegurar que Ana e namorado da Ana e Beatriz e namorado da Beatriz sempre estão juntos, basta eu colocar os dois na mesma caixinha. Se eu coloco os dois na mesma caixinha, eu asseguro que eles estão juntos. Portanto, o número de possibilidades deles juntos seria a permutação entre as caixinhas, que dá 2 fatorial, vezes a permutação dentro da caixinha entre Ana e o seu namorado. Pode ser Ana e namorado de Ana, ou namorado de Ana e Ana. 2 fatorial. E o mesmo raciocínio para a Beatriz e o namorado da Beatriz. Pode ser Beatriz, namorado de Beatriz, ou namorado de Beatriz e Beatriz. Que dá 2 fatorial. Então, isso aqui resulta em 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Este aqui, ó, são os eventos possíveis. Probabilidade, eventos favoráveis por eventos possíveis. Então, a probabilidade é eventos favoráveis por eventos possíveis. Os eventos possíveis já estão calculados. E os eventos favoráveis? Como a gente faria? As irmãs sentarem-se lado ao lado. Vamos ver, ó, as possibilidades seriam namorado de Ana, Ana, Beatriz e o namorado de Beatriz. Então aqui, perceba que as duas estão juntas. Existem poucas possibilidades. Poderia ser namorado da Beatriz, Beatriz, Ana e o namorado de Ana. Então, esta seria uma segunda possibilidade. Perceba que não existe mais nenhuma. Portanto, os eventos favoráveis seriam 2. Probabilidade é eventos favoráveis por eventos possíveis. Portanto, seria 2 em 8. E 2 dividido por 8, dá para dividir por 2, vai dar 1/4. 1/4 ou 0,25. Que corresponde à alternativa A. O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, média ou difícil? Probabilidade sempre cai na UFO. É um tema que vale a pena ser estudado. Outro tema que sempre cai na UFO é a função do segundo grau. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: funções afins e quadráticas têm aplicações em alguns modelos simples, envolvendo os conceitos de preço de venda e custo da produção de uma mercadoria, bem como receita e lucro obtidos com a sua venda. Para uma empresa, é fundamental determinar um intervalo de produção em que a receita supera o custo de produção. Suponha que o custo de produção de uma mercadoria de certa empresa, em função da quantidade produzida, X, será dado
pela função c de x, 40x mais 1.400. Que C0, 1.400 é denominado custo fixo de produção. E que o preço de venda, P de x, igual a menos 2x mais 200, em que x é a quantidade demandada, vendida, nesse caso, R obtida com as vendas é uma função de x. Precisamente, R de x é x vezes P de x. As quantidades produzidas em vendidas x, para as quais essa empresa tem lucro, é L de x igual a R de x menos C de x. Positivo, quando a receita supera o custo de produção. Então vamos lá. Segundo o autor, ele fala que a função do lucro seria a receita menos o custo. Então, a receita menos o custo seria o lucro. Então, o lucro é dado por a receita é x vezes o P de x. O P de x é dado por menos 2x mais 200. E o custo é 40x mais 1.400. Portanto, 40x mais 1.400. Então, o lucro em função de x seria menos 2x² mais 200x menos 40x menos 1.400. Então, quer dizer que o lucro em função de x será dado por menos 2x² menos 200x menos 40x vai dar 160x menos 1.400. Ele quer saber quando o lucro é positivo, ou seja, quando L de x é maior do que zero. E para L de x ser maior do que zero, quer dizer que menos 2x² mais 160x menos 1.400 deve ser maior do que zero. A soma das raízes dá menos b sobre a. Então, a soma das raízes seria menos 160 sobre menos 2, ou seja, a soma das raízes vai dar 80. E o produto das raízes é c sobre a, ou seja, menos 1.400 sobre menos 2, que vai dar 700. Portanto, as raízes aqui, por soma e produto, seriam 10 e 70. 10 e 70, a função do lucro tem a concavidade voltada para baixo, é uma função triste, e ela passa aqui pelo 10 e pelo 70. A pergunta é aonde ela é maior que zero, ou seja, onde ela é positiva, seria entre o 10 e o 70, que corresponde à alternativa C. Quero desejar a todos aí uma ótima prova e não perca a minha resolução. Eu farei a resolução da UFO aqui no meu canal. Um grande abraço, boa prova e até mais. Tchau, tchau.